Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus. Você sabia que Deus quer te dar uma vida nova? Você que diz assim, eu estou cansado ou cansada da vida que eu tenho levado. Um dia Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Deus ele quer te ajudar na sua caminhada. Ele quer te dar uma nova mente, um novo coração, um novo entendimento diferente dos incrédulos, diferente das pessoas que são do mundo, entende? E quando isso acontecer em você, você vai ter paz, você vai ter alegria, você não vai ser uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem síndrome do pânico, uma pessoa que muitas das vezes tem vontade de desistir fácil, sabe, de objetivos. E Deus vai te abençoar, mas deixa eu te falar uma coisa. Você quer esse novo coração? Eu te pergunto, você quer essa nova mente? Você quer esse espírito novo em você? Você quer essa nova vida com Deus? Então, que você reflita na mensagem que a gente vai meditar nesse momento, porque é isso que Deus quer fazer na sua vida. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo de número 26, diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aqui, pessoal, está se referindo espírito novo com E minúsculo. Ou seja, Deus está falando aqui sobre o nosso espírito, que é o nosso intelecto, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente raciocina. Porque a alma já é diferente. A alma é onde a gente sente tanto alegria como tristeza, como dor, sofrimento, como prazer. Tá entendendo? E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Aqui em relação ao coração, Deus não está se referindo a essa bola de carne que pulsa ao nosso peito, mas se refere também àquilo que a gente sente, porque a Bíblia também diz que o coração é enganoso. Ou seja, dentro da gente, pessoal, nós temos sentimentos, que são sentimentos que vão nos levar a crescer, nos levar para o centro da vontade de Deus, ou então para a vontade do diabo, e vamos quebrar a cara. Essa é a realidade. Então, quando Deus ele se refere aqui a dar um novo coração, uma nova mente, é que quando antigamente nós estávamos no mundo, a gente vivia de uma forma que éramos impulsivos, a gente agia no impulso, então as coisas davam errado. Muitas das vezes a gente arrumava confusões com pessoas sem necessidade, por causa de decisões erradas que nós tomávamos, tanto em relação ao pecado como em relação à vida. Deus está prometendo aqui dar uma nova mente, nos encher de sabedoria, nos encher de entendimento, nos encher de discernimento das coisas, para discernir o que é certo, o que é errado, quais as decisões importantes que nós devemos tomar. Você está entendendo? Então, Deus promete isso na palavra dele, mas é necessário a gente se colocar à disposição para isso acontecer. Só que, pessoal, para você deixar de ser essa pessoa desanimada, triste, abatida, amargurada, cheio de traumas, complexo de inferioridade que você tem, ou seja lá o mal que for que você tenha de sentimentos ruins aí dentro de você, você vai primeiro precisar ser tratada, uma pessoa tratada pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então no versículo 27 diz assim: E porei dentro de vós, ou seja, no teu corpo. Assim como uma pessoa ela pode ser uma pessoa endemoniada quando ela não obedece à palavra de Deus, se ela fazer ao contrário, que é obedecer, então o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai fazer morada no corpo dessa pessoa e vai ajudar ela a mudar a mente dela. Então ela vai ter paz, vai ter alegria, vai tomar decisões certas, porque o Espírito Santo, embora ele não obrigue a pessoa a tomar as decisões certas, mas ele vai começar a falar na cabeça da pessoa as decisões que ela precisa tomar.
Você está entendendo? Então tá aqui, ó. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ou seja, Deus quer que você, quando você mudar a sua mente, quando você mudar o lado de dentro, o seu interior, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e no lugar dos sentimentos ruins, no lugar dos pensamentos ruins, Deus vai começar a te encher de sentimentos bons e pensamentos bons, porque você vai ter o Espírito dele em você, e através desse Espírito você vai exercer o domínio próprio. Quando os pensamentos ruins vier, você não vai alimentar. Quando os sentimentos ruins vier, você não vai alimentar. Entende? Então você vai ser uma pessoa bem, você vai tomar decisões certas, você vai viver as promessas de Deus para sua vida, para sua família, para sua vida financeira, para sua vida sentimental, em todas as áreas da sua vida, para sua saúde. Mas se você é uma pessoa que errou, você diz assim: e eu que errei? Agora não adianta você chorar, não adianta você se lamentar, porque a Bíblia, a mesma Bíblia que ensina que nós podemos renovar nossa mente, é a Bíblia que também ela fala sobre as consequências do pecado, as consequências de decisões erradas que o ser humano toma por não ter ainda esse espírito novo. Você está entendendo? Então, é por isso que às vezes as pessoas têm a consequência de ter que suportar anos da vida dela, mesmo que ela se arrependeu, presa, por exemplo, dentro de uma cadeia física. Tá entendendo? Até passar aquele momento. Mesma coisa se ela errou na vida financeira, ela vai ter que, por exemplo, por mais que ela sabe que ela tem um dom, um talento, ela sabe trabalhar com alguma coisa, mas ela vai ter que ser humilde, porque ela errou nessa área da vida. Então ela vai ter que trabalhar para os outros, ela vai ter que ter paciência para se levantar. Você está entendendo? Ela vai ter que se libertar de traumas, de complexo. Por exemplo, se o casamento dela foi desfeito, talvez ela se sentiu como uma pessoa rejeitada, abandonada. Ela vai ter que entregar aquela mágoa contra aquela pessoa que abandonou. Você está entendendo? Então, resumidamente falando, pessoal, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você venha esquecer do seu passado. Ele quer te dar uma mente nova, Ele quer te dar um sentimento novo. Mas é preciso você ter o Espírito dele acima de tudo. Mas você se pergunta assim, mas como eu posso ter esse Espírito de Deus? Como que eu posso receber o Espírito de Deus que vai me ajudar a eu nunca mais ser essa pessoa atordoada, atormentada, que fica presa ao passado ou muito ansiosa com o futuro, etc. Se você simplesmente obedecer a palavra de Deus. Então, quando você começa a rejeitar as obras das trevas, que são mentira, prostituição, drogas, mágoas dos outros que você não perdoa, enfim, sabe esse monte de pecado que a Bíblia condena? Pois é, quando você passar a resistir, então o Espírito de Deus ele vem fazer morada em você. Porque a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como o diabo fugiu, e agora o Espírito de Deus está dentro de você, agora só vai depender de você em permanecer nele e ele em você. Porque também a Bíblia ensina que o Espírito Santo pode se apagar. Então, minha amiga, meu amigo, nunca deixe de orar, nunca deixe de ler a Bíblia, nunca deixe de jejuar, de se consagrar e de principalmente vigiar. Porque o diabo ele tenta, a Bíblia ensina que ele anda ao nosso derredor buscando como um leão, bramando como um leão quem possa tragar, ou seja, arrancar a pessoa da presença de Deus e provavelmente não só destruir a vida dela enquanto ela está aqui neste mundo, mas principalmente levar a alma dela para o inferno, porque a Bíblia fala que uma casa estando vazia, se referindo ao corpo da pessoa, Jesus disse, quando o Espírito Santo não está na pessoa, então os demônios que um dia habitavam dentro dela quando ela estava no mundo, quando ela vivia na vida errada, os demônios voltam por causa das brechas que ela dá. E aí a situação da pessoa fica 7 vezes pior, você está entendendo?
Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero resumir para vocês no seguinte: se você quer ter o Espírito Santo, se você quer ter uma mente nova, se você quer viver as promessas de Deus, se desprenda do seu passado, se desprenda dos erros, se arrependa, confesse o seu erro, se apegue com todas as suas forças em Deus, orando, lendo a Bíblia, jejuando, vigiando, e pode ter a certeza que, ainda que não seja da noite para o dia, mas paulatinamente, de pouco a pouco, Deus vai mudar a sua vida, o nome dele vai ser glorificado e você vai viver essa nova vida que a palavra de Deus promete, como você meditou comigo aqui, né? E eu serei o vosso Deus e eles serão o meu povo, como está escrito aqui no versículo 28. Deus quer ser o seu pai, Deus quer cuidar de você, mas é necessário você se achegar a ele e ele vai te ajudar, tá bom? Não se esqueça disso. Deus vai te ajudar. Deus te recebe de volta caso você se perdeu, caso você apagou o Espírito Santo, caso você voltou para o mundo, ou você que nunca conheceu a Deus. Ele vai fazer você conhecer Ele a partir de hoje. Então se volte para Ele porque Ele é contigo, tá bom? Que Deus te abençoe nessa caminhada da fé.